Deus. Queridos, nessa noite eu quero falar um pouquinho dentro do tema que nós já iniciamos aqui na quarta-feira passada. Iniciamos acerca da maturidade dentro do culto de ensino. E os temas que nós iniciamos no culto de ensino, normalmente a gente só trabalha na quarta-feira mesmo. Mas na quarta-feira, enquanto eu estava preparando a mensagem de quarta, na segunda, terça-feira, preparando, já queimou no meu espírito acerca da mensagem desse domingo, que tem a ver com esse tema, com o tema maturidade, um tema tão importante, um tema que nós precisamos compreender a importância. E por isso hoje eu quero falar um pouco ainda dentro desse tema. E eu quero pedir para você a tua colaboração, a tua paciência. Eu vou pedir 5 a 10 minutos, só para eu dar uma breve recapitulada naquilo que nós falamos aqui na última quarta. Quem já estava vai reforçar, amém? E quem não estava vai poder compreender um pouco aquilo que nós queremos falar. Mas como já disse o pastor Anderson, se você não pôde estar aqui na quarta, ainda não está no canal, nós vamos liberar, ele já está até mandando isso aí, a fé vai antes do caminho, né? Então, mas amanhã provavelmente já vai estar lá liberado, entra lá, assiste, né? A última palavra acerca da maturidade, que vai ser muito abençoado. Queridos, nós citamos aqui na quarta-feira, João 3,16, que é o texto áureo do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nasceu, viveu e morreu assim, como unigênito de Deus, como filho único de Deus, como único do seu tipo, como exclusivo. Foi assim que Jesus nasceu, viveu e morreu, como unigênito de Deus. Mas para quê? Paulo fala em Romanos 8, capítulo 29, e aqueles que antes conheceu, ele também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus nasce, vive e morre como unigênito. Mas para quê? Para se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Ainda que a palavra primogênito possa ser usado, faça menção ao primeiro filho de um homem e uma mulher, aquele filho que era apresentado no templo, aquele filho que tinha direito à porção dobrada da herança, ainda assim não é exclusivamente dessa forma, porque primogênito também fala de um dos filhos que se destacou. E nós vemos isso claramente na Bíblia, quando Deus trata Israel como seu primogênito. Quando Deus fala de Efraim, o segundo filho de José, como primogênito. Quando Deus chama de primogênito Davi, que era o irmão mais novo entre 8. E Deus trata como primogênito. Então, nós sabemos que Cristo é o primogênito de toda a criação. Nós não poderíamos dizer que Cristo é o primeiro filho, porque na verdade Cristo não nasceu, ele sempre existiu. João fala isso, João capítulo 1, nele todas as coisas foram criadas, mas ele é o primogênito de toda a criação. João 1:12 ainda diz, mas todos quanto o receberam a Jesus, a eles deu poder de se tornarem filhos de Deus. Então Jesus vem como unigênito, único, exclusivo, único do seu tipo, para se tornar o primogênito, o principal entre tantos, primogênito entre tantos irmãos. E como esses irmãos surgem? João 1:12 diz, todos aqueles que nele creram, que o receberam, deu a eles poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós vemos que o desejo de Deus, através de Jesus, era ter muitos filhos. Nós dizemos hoje aqui, dizemos sempre no nosso curso de membresia, a igreja é uma família de Deus. A igreja, ela é um edifício, a igreja, um edifício espiritual, tá? Não é isso aqui, físico. Um edifício espiritual, a igreja é um corpo e a igreja é a família de Deus. Então Deus desejava muitos filhos, ter filhos. E mais do que isso, Deus deseja que esses filhos cresçam. Coisa linda é a gente apresentar o Rael hoje aqui. Mas o desejo do Jonathan e da Giovana não era só ter o Rael, é também que o Rael cresça.
que ele amadureça, que ele se desenvolva. Assim também é com Deus, né? Tanto é que em Efésios 4, a palavra de Deus diz, a partir do verso 11, né? E ela diz, e Deus deu alguns para apóstolos, evangelistas, profetas, mestres e doutores, né? Pastores. Para quê? Para que nós alcancemos a maturidade, a estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Para quê? Para que deixemos de ser meninos inconstantes, levados por toda sorte de vento de doutrina. Então olha só, Deus deixou os 5 dons ministeriais para que a igreja amadureça. Da mesma forma que um pai e uma mãe desejam que seu filho natural cresça, porque eles preparam um quarto, lembra que eu disse? O Rael não havia nascido, mas tenho certeza que já tinha o lugarzinho dele preparado. Olha que lindo, nós estamos falando e já temos um bebê hoje aqui para representar. Então já havia um quarto separado, preparado. Quando nós nascemos, Deus já preparou a igreja. Deus preparou o corpo, o edifício, a família. Eles estavam lá preparados com o leite, para alimentá-lo. Deus deixou para nós a palavra. No natural, o filho tem o pai e a mãe para cuidar, instruir, corrigir. No espiritual, nós temos o Espírito Santo. No natural, a pessoa prepara fraldas, prepara roupas, prepara enxoval. No espiritual, a Bíblia diz que nas regiões celestes, nós já temos toda sorte de bênçãos. Então veja, nós temos a igreja, a palavra, o Espírito Santo e toda sorte de bênçãos para crescermos em fé, para amadurecermos em fé. Então Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e doutores para a edificação, pastores, para a edificação da igreja. E eu até disse, nesse momento você pode dizer, mas ele não deixou apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores para nos dar bênção? E lembra que eu citei Êxodo 23, 27 a 30, que nos mostra que bênção sem maturidade pode virar desolação. Deus naquele momento está dizendo ao povo, eu não posso dar essa terra toda agora, porque se eu der a vocês agora, vocês não têm quantidade para possuí-la, e por não poder possuí-la, os animais selvagens cresceriam, e os animais selvagens cresceriam, e seriam um perigo, porque eles poderiam acabar com vocês. Então Deus está falando, ainda não é tempo de tomar posse da bênção. Então bênção sem maturidade pode virar desolação. E aí nós pensamos, então Deus, pastor, o desejo de Deus para a minha vida é que eu seja cheio do Espírito Santo, que eu fale em línguas, E aí eu até citei o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, 4. Quando Paulo fala, aquele que ora em línguas edifica a si próprio. Edificação fala de crescimento, edificação fala de maturidade. Então observe que Paulo está dizendo, olha, essa experiência nos conduz à maturidade. Então precisamos saber como usá-la. Não é a experiência em si. Entenda, Então, se bênção sem maturidade vira desolação, experiência com Deus sem maturidade vira misticismo. Então nós precisamos crescer espiritualmente. E aí nós podemos também pensar, então já sei, então Deus deu todos os 5 dons ministeriais para que eu possa ser um líder, para que eu possa servir, para que eu trabalhe muito na igreja. E aí lá em 1 Timóteo, Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz, olha, aqueles que desejam ser bispos, aqueles que desejam liderança, que ele não seja um neófito, um novo convertido, que ele não seja um principiante, Por quê? Porque o neófito, o novo convertido, o principiante, ele tem uma grande chance de ser alguém imaturo. Então olha só, a falta de maturidade compromete a bênção. A falta de maturidade compromete as nossas experiências com Deus. A falta de maturidade compromete o nosso servir com excelência. Entendeu? Então, bênção não vem antes da maturidade. A experiência, não vem antes da maturidade. O servir não vem antes da maturidade, porque a falta dela compromete tudo isso. E quando nós falamos de maturidade, maturidade tem tudo a ver com maduro.
Quando a gente fala, não é o maduro lá, irmão, calma, aquieta teu coração. Maduro de fruto, alguns mais, o maduro do fruto. Quando você fala de maturidade, maduro. E quando você fala de maduro, se lembra de fruto, fruta. Não é assim que você pensa? A fruta, qual é o estado ideal? Quando ela está madura. Mas quando ela nasce, ela está verde. E verde, ela é imprópria para o consumo. Verde, ela é amarga. Verde, ela é azeda. Verde, ela não tem o sabor característico da fruta. Ela pode até ter a forma, mas ela não tem o sabor, por não estar maduro. Ela tem forma, mas é azeda. Ela tem forma, mas é amarga, não tem o sabor característico. Marcos capítulo 4, 28 ao 29, ele fala do processo da espiga, do ramo, e ele fala do crescimento, do ramo, da espiga, até virar o fruto completo. Então, maturidade também fala de um processo. E eu gosto muito do Salmo 1, versos 2 e 3, que diz, que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta à roda do escarnecedor. Olha o processo, eu não ando no caminho errado, eu não ouço o conselho errado, e eu não paro no lugar errado. Processo. E aí ele diz, e esse vai ser comparado a uma árvore que foi plantada à beira de ribeiro d'água, o qual as suas folhas não caem, não secam, não murcham, dá fruto no tempo certo, e tudo quanto faz prospera. O que é lindo disso? Que nós entendemos qual é o encargo do fruto para amadurecer. Como um fruto amadurece? Fazendo esforço, gemendo, fazendo muita força. Não, um fruto amadurece permanecendo na árvore. Nós cristãos amadurecemos permanecendo na videira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Nós, para amadurecer, precisamos permanecer em Deus. E aqui nós chegamos hoje na palavra de hoje. E eu quero já pedir para você, por favor, abrir a sua Bíblia. Lá em Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. E aí nós adentramos hoje, na ministração de hoje. Já te convido para as próximas quartas vir para cá. Imagina comigo você ter um filho, imagina. 20 anos e ele ainda falando gugu dadá. Quer chupeta. Quer mamadeira. Trocar fralda. Já pensou? Pensa trocar... inevitavelmente, já olhei para o Mateus aqui. Está na minha frente. Pensa eu tirando as fraldas desse barbudo. Não pensa, melhor não pensar. Senão, Mas é uma coisa, você vai dizer, meu Deus, não tem cabimento isso. Mas será que espiritualmente a gente não corre o risco de viver assim? Ter 20 anos de caminhada e ainda está pedindo chupeta, mamadeira, leitinho, Deus tendo que trocar as caquinhas toda hora. É para a gente meditar. Tiago capítulo 4 e verso 6, acompanha comigo lá. Antes dá mais graça, portanto ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Eu vou ler de novo para você poder glorificar, porque é a palavra de Deus. Antes dá mais graça, portanto ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Queridos, quando nós falamos de maturidade, de amadurecer, de estar maduro, nós nos perguntamos como amadurecer. Como amadurecer, como ser alguém maduro. E aí eu vou dizer para você que oração é muito importante. Ler a Bíblia, ler a palavra de Deus é essencial. Estar em comunhão com o corpo é vital, nós precisamos. Mas analisa comigo e pensa. Existem pessoas que oram, existem pessoas que leem a Bíblia, existem pessoas que não perdem um culto, e infelizmente parece que ainda não amadureceram. Oram, leem a Bíblia, frequentam os cultos, mas
parece que ainda não amadureceram. E não me entenda mal, não estou dizendo que oração não tem poder, porque a Bíblia diz a oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago mesmo diz, a palavra é poderosa para fazer divisão, juntas e medulas, alma e espírito. A comunhão é essencial, a palavra diz, não deixei de congregar como é costume de alguns. Então não estou dizendo que isso não é importante. Mas a gente precisa analisar, será que isso não acontece? A pessoa ora, a pessoa lê a Bíblia, a pessoa frequenta o culto, mas ainda é imaturo na fé. E é aqui que nós vamos analisar um pouco. Venha comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 3, e verso de número 6. 1 Coríntios, capítulo 3, e verso de número 6. Aleluia, graças a Deus. 1 Coríntios 3, 6. Diz assim, Paulo aqui falando, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. Paulo está dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. E glória a Deus por isso, né? Nesse momento Paulo está apontando e dizendo, olha, quem dá o crescimento é Deus. Quem faz com que cresça é Deus, aleluia, glória a Deus, porque Deus é quem faz. Só Deus é capaz de fazer uma pessoa imatura crescer na maturidade, se transformar, se tornar uma pessoa madura. Mas esse é um versículo que alguns distorcem, porque algumas pessoas dizem assim, não, então se Deus é que dá o crescimento, eu não preciso de igreja, eu não preciso de comunhão, eu não preciso que ninguém me ensine nada, porque quem dá o crescimento é Deus, quem faz crescer é Deus, e de fato é, glória a Deus, porque Ele faz, né? O crescimento vem através dEle. O que essas pessoas esquecem, é que o que Paulo está dizendo, olha, quem dá o crescimento é Deus, mas ele está dizendo assim, eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento, né? Então o que essas pessoas esquecem é que elas estão querendo que Deus faça crescer aquilo que não foi plantado e nem regado. Estamos esperando que Deus faça crescer. Irmão, na continuação do texto, Paulo ainda diz, olha, nós somos insignificantes, não temos importância nenhuma. Não estou dizendo que o homem pode anular a ação de Deus, mas quando e amanhã nós vamos estar no Partir do Pão nesse texto, aleluia, glória a Deus, né? Ele fala, olha, nós não temos importância nenhuma, unicamente Deus que realiza o crescimento. Mas aí ele diz, o que planta e o que regam, ministram de acordo com o propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho, porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Então olha só, não dá para a gente dizer Deus vai fazer crescer o que o Paulo não plantou e o que o Apolo não regou, né? Aquilo que Deus deu a eles, encarregou de plantar a semente, de regar a semente, que Deus faria crescer, né? Então aqui eu volto lá no Efésios 4, Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo, para que alcancemos a maturidade, né? A estatura do varão perfeito em Cristo Jesus, né? Então vem dentro disso. E aí nós pensamos assim, aí agora a questão vem assim, pastor, mas todos ouvem, todos estão aqui escutando a palavra, quem está ouvindo a palavra? Dá glória a Deus. Todos estão ouvindo a palavra. A cada culto, todas as pessoas que estão aqui ouvem a palavra. Então, o porquê que alguns continuam imaturos? Por que alguns ainda não alcançaram a maturidade? Se quando nós falamos aqui, todos escutam. E querido, entenda isso. É aqui que a coisa começa a ficar séria. É aqui que o caminho começa a estreitar. E aqui aí eu preciso voltar lá em Tiago 4 e 6. Todavia,
Ele nos dá ainda graça maior. Por isso declara a Escritura: Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Sabe, querido, o crescimento na vida de um homem, o crescimento na vida de uma mulher, começa a ocorrer a partir de uma virtude chamada humildade. O crescimento na vida de um homem e de uma mulher começa nesse solo. Por que o tema é esse? O solo ideal para o crescimento da maturidade. Esse solo se chama humildade. É nesse solo que a maturidade cresce. É nesse solo que nós vamos nos tornando cada vez mais maduros. Porque sem o solo da humildade, acredite, a semente da palavra não cresce a ponto de dar fruto. A questão não é apenas ouvir. A questão é com qual coração eu estou ouvindo. Lembra da parábola do semeador? Um só era o semeador, uma só era a tipificação de semente, mas o resultado da colheita foi diferente. O resultado do plantio foi diferente. Não foi o mesmo, porque o que determinou a diferença? Se a semente é a mesma, se o semeador é a mesma, por que o resultado é diferente? Porque eram solos diferentes. Havia solos rochosos, havia solos espinhentos, né? O solo rochoso, a semente não penetrava. Solo espinhento, o espinho sufocava a semente. Mas havia um bom solo que produziu, que deu fruto. Hoje nós precisamos nos perguntar, e essa pergunta cabe a cada um de nós: qual é o solo do meu coração? Enquanto a semente da palavra está sendo liberada, que tipo de solo é o meu coração? Rochoso? Espinhento? Ou será que o bom solo que está preparado para a semente? Esse bom solo se chama humildade. Esse bom solo que vai receber a semente se chama humildade. Lucas capítulo 8 e verso 15 diz assim: ele fala da parábola do semeador e da explicação, e aí ele diz: mas a da boa terra, porque ele fala, né? Solo rochoso, solo espinhoso, e aí ele fala do bom solo. Lucas 8:15, mas a da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra, todo mundo está ouvindo, todo mundo está ouvindo, mas nem todos ouvem igual. Todos ouvem, mas nem todos ouvem da mesma forma. E ele diz: tendo ouvido a palavra, de ouvido? Não, de coração. E mais, não só de coração, ele diz, de coração sincero e bom. Guardam-na e produzem fruto com perseverança. Entende? Humildade é esse bom solo, que recebe a palavra não de ouvido, recebe de coração. E não apenas de coração, mas de coração sincero, de, como diz o texto, de coração bom. E ele guarda, e guardar essa semente vai frutificar. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender humildade, porque a gente tem alguns contextos e teorias que não são humildade, né? Vou dar um exemplo. Quando alguém fala assim para você: vamos lá na casa de fulano, só que a casa dele é muito simples, é bem simplesinha. E aí a gente pode fazer um contexto de dizer: é humilde. Não, normalmente a pessoa já pensa: é pobre. Não é assim? É assim. Porque nós temos a facilidade de atrelar humildade com pobreza. E não tem nada a ver. Porque alguém pode morar em um palácio e ser humilde. E alguém pode morar em um barraco e ser soberbo. Então humildade em nada a ver tem, né, com condição financeira. Outra coisa que nós confundimos com facilidade é humildade com um senso de inferioridade.
A pessoa ela tem um senso de inferioridade e não é humildade. Não, peraí. A gente às vezes está confundindo as coisas. Por que eu estou falando isso? A gente precisa entender o que humildade não é primeiro. Humildade não é pobreza, humildade não tem a ver com recurso financeiro. Foi como eu disse, alguém pode ter o maior palácio e ser humilde. E alguém pode não ter nada e ser soberbo. E humildade também não tem a ver com inferioridade. Você lembra de quando Deus chama Moisés? Lembra da sarça que vocês gostam? A sarça me atraiu. Eu gosto que a cruz me atraiu. Mas lembra quando ele atrai Moisés com a sarça? Quando ele começa a estabelecer o chamado de Moisés, o que é que Moisés começa a fazer? Moisés começa a ser resistente. Moisés começa a dar desculpas. Deus está falando, está lá em Gênesis, capítulo 3, verso 11. Vamos ler aqui alguns versículos para a gente se situar. Êxodo 3 e 11. Êxodo 3 e 11. Deus fala com Moisés através da sarça, ele vê a sarça, Deus fala com ele, tira as sandálias, o solo que você está é santo. Deus começa a falar com ele, que vai usá-lo para levar o povo a uma terra que emana leite e mel, para tirar o povo do Egito. E aí ali no verso 11... Moisés dá a primeira resposta. Deus fala o que vai fazer, e aí diz, verso 10, vai, pois, imediatamente, e eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Verso 11, Moisés, contudo, interpelou a Deus. Quem sou eu para me apresentar diante do Faraó, e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Então Deus dá um encargo e o sujeito diz assim, quem sou eu? Olha, não parece muita humildade? Quem sou eu, Senhor, para esse chamado? Quem sou eu para essa missão? Quem sou eu, né? Ele está dizendo ali, quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer os israelitas saírem dessa terra? Só que observa comigo lá no 13, 13. Aí Deus fala mais um pouco com Moisés. O verso 12 diz assim, assegurou-lhe Deus, eu estarei contigo. E aí o verso 13, olha o que vai dizer, porém o que? Depois de dizer, eu estarei contigo, eu sou contigo, eu vou te capacitar, essa é a prova do que eu sou, que te envia. Porém Moisés acrescentou, quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem, qual é o seu nome? Que deverei dizer? Olha só o que Moisés está fazendo. Aí olha o capítulo 4, verso 1. E ali discorre, Deus continua falando com Moisés, dando as instruções da grande missão, do grande chamado. Capítulo 4, verso 1 de Êxodo. Então Moisés replicou a Deus, mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão, não é possível que Yahvé tenha aparecido. Olha só, não parece um sujeito muito humilde? Está ali verbalizando, Senhor, se eu for eles não vão me dar crédito. Senhor, olha, não parece uma humildade? Agora eu te pergunto, Deus se ira com a humildade? Humildade causa ira em Deus? A gente precisa pensar. Então vamos lá, verso 10. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé, perdão ao meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é a minha língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo, com boa visão ou cego? Não sou eu, Yahvé? Verso 12, agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Verso 13, ó o humilde lá, ó. Contudo, insistiu. Determinado, você vai dizer, não, é teimoso mesmo. Não é determinação, é teimosia. Contudo, insistiu Moisés com ele. Senhor, peço que te envie outra pessoa.
eu sou pequenininho, eu não sei falar, eu não sei ir, eu não sei fazer, coitadinho de mim. Verso 14. Então o Senhor se irou com Moisés. O Senhor está se irando com um humilde. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar, e eis que ele já está chegando. Venha ao teu encontro, e vendo-te, muito se alegrará em teu coração. Sabe, querido, o que nós precisamos ter cuidado? Para não chamar de humildade aquilo que na verdade é orgulho. Para não chamarmos de humildade aquilo que é senso de inferioridade. Porque parece até alguém humilde, dizendo: não, eu chamo o pastor Anderson, eu não consigo, eu não posso, quem sou eu? Ô Senhor, o que eu vou falar? Ô Senhor, quem eles vão acreditar? Mas muitas vezes isso pode estar revelando um orgulho nosso. Sabe, na verdade essas atitudes podem revelar um orgulho. Por quê? Porque o orgulho faz a gente olhar para a gente. E aí a gente pensa assim: mas e se eu for lá e der errado, o que vão dizer de mim? E se eu for lá e fizer e não der certo, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim se não for? Se não for, uau, deu certo, aplaudiu. Não. E aí o que vão dizer de mim? Porque o orgulhoso, ele olha para si. Mas o humilde olha para Deus. O orgulhoso diz: o que vão falar de mim? O humilde diz: aconteça o que acontecer, vão falar é de Deus, porque eu não tenho nada a ver com isso. Só que o orgulhoso está olhando para si, e ele está dando desculpas, É isso que ele está fazendo. Eu não sei falar. Querido, Deus está dizendo: vai, eu te envio, vai a Faraó, manda libertar meu povo, eu serei contigo. Essa será a prova de que Yahvé está com você, que eu sou o teu Deus. Querido, se Deus está mandando, Moisés podia dizer: Senhor, eu não sei falar, mas se o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Porque o humilde, ele não desfaz do dom, mas ele olha para a fonte. Eu sei de onde veio e eu sei de onde vem. Eu não sei falar direito, mas se Ele quiser me usar, eu vou falar. Eu vou obedecer. Sabe, querido, a humildade, ela enxerga o seu limite. A humildade, ela enxerga o meu limite. A humildade nos faz enxergar o limite. Mas ela prefere acreditar no poder ilimitado de Deus. A humildade, ela enxerga o limite, mas ela prefere acreditar. Vai, Moisés, que eu estou te enviando. Quando perguntarem quem o eu sou te enviou. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Deus está dizendo, está entendendo? Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Então, querido, a humildade, ela enxerga o limite, mas ela prefere acreditar no poder ilimitado de Deus. No Novo Testamento, no grego, essa palavra humildade é uma palavra um tanto quanto comprida, que é tapeno prosume. Tapeno prosume, humildade no grego. E o significado dela é comportamento generoso, preocupado com o bem-estar dos outros. Tapeno prosume, generosidade, comportamento generoso, preocupado com o bem-estar do outro. Agostinho já definiu muito bem humildade, quando ele disse: humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Não é o senso de inferioridade: eu sou pequenininho, eu sou coitadinho, eu nada posso. Não, mas é pensar menos na gente. Lembra de Jeremias? Jeremias capítulo 1 e verso 6, encargo, vocação. Deus chamando, o que Jeremias diz? Já vi esse discurso: Senhor, não sei falar direito, porque não passo de uma criança. Olha só, não parece o discurso de Moisés? Senhor, não sei falar direito, porque não passo. O que não dizer de Gideão? Juízes capítulo 6 e verso 15.
Lembra quando o anjo aparece? Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Se o Senhor é conosco, aonde estão as nossas promessas? E aí o anjo diz assim, vai nessa tua força. E aí Gideão diz assim, eu pertenço ao menor clã de Israel. Eu sou o menor da minha família. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou da menor família, e ainda dentro da menor família eu sou o menor. Olha o senso de inferioridade. Olha, a gente vê Moisés, dizendo, olha, eu não sei falar, eu não sei fazer. A gente vê Jeremias dizendo, eu não sei falar, não passo de uma criança. Gideão dizendo, a minha família é menor e da minha família eu sou o menor. Eu não sei se você entende isso, mas esses três quase comprometeram o seu chamado por se sentirem inferiorizados. Três homens que quase comprometeram o seu chamado por se sentirem inferiorizados. Vamos lá, Moisés se transformou em um grande libertador. Gideão se transformou em um grande juiz. Jeremias se transformou em um grande profeta. A minha pergunta para você é: o que você está deixando de ser em Deus por se sentir inferiorizado? Quem você está sendo, quem você está deixando de ser em Deus por se mover debaixo de um senso de inferioridade? Esses homens quase comprometeram o seu chamado, a sua vocação. Sabe, nós estamos falando de pessoas humildes. E o humilde, querido, ele tem facilidade, como eu disse, ele não desmerece o dom, mas ele olha para a fonte. Mais importante do que o dom para o humilde é o doador. Volto a dizer, a experiência sem maturidade, o que revela? Misticismo. Eu tenho poder, Hadouken, derruba todo mundo, faz profecia online 24 horas por dia. Não, o humilde, ele olha para o doador. Ele não desmerece o dom, mas o mais importante é o doador, é quem deu, é quem dá. Que a gente pensa que vai ter para a vida inteira. Não, o mesmo Deus que dá é o Deus que pode tirar. O mesmo Deus que concede é o Deus que... porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. O que Paulo diz? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, olha para Deus. O crescimento vem de Deus. Então o humilde, ele olha para a fonte. O humilde, querido, ele tem ouvidos para ouvir a Deus. Humilde tem ouvido para ouvir as outras pessoas. Uma pessoa humilde, ela tem sempre facilidade de ouvir. Lembra que o próprio Tiago diz? Sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Quantas pessoas que você conhece que gostam de ouvir? Quantas pessoas você conhece que gostam de falar? O ser humano gosta de falar. Mas temos muita dificuldade para parar e ouvir. Por isso, nesse momento, você precisa perguntar a você mesmo: como você é no sentido de ouvir? Sabe, eu pensava esses dias, Você já pensou se as igrejas começassem a pedir currículo dos novos irmãos? De onde vens, para onde vais? Não, a gente ri, mas não é. Por quê? Porque a gente está todo o tempo, hoje estou aqui, amanhã estou ali, amanhã estou lá, semana que vem estou lá. Pastor, você quer me dizer que eu devo permanecer na mesma igreja para sempre? Pastor, você quer dizer que eu não posso sair de uma igreja? Eu digo para você, pessoas que congregam com a gente, já congregaram, às vezes moram de cidade, eu puxo a orelha. Não porque mudou de cidade, porque às vezes mudou de cidade, já arrumou casa, já arrumou escola para as crianças, já arrumou até o supermercado que vai fazer compra, mas ainda não se preocupou em procurar uma boa igreja. E eu sempre digo, a primeira coisa, procure uma boa igreja. Pastor, que conselho você me dá para a igreja? 2, que seja uma igreja cristocêntrica. Que o centro esteja em Cristo, não uma igreja antropocêntrica, onde o homem é centro. Não, Paulo semeou, Apolo regou, mas Deus é tudo. Então eu sempre digo isso, procure uma boa igreja cristocêntrica.
Quem tem que aparecer é Cristo, não um homem, não uma mulher. Segundo, uma igreja fundamentada na palavra. Então, duas razões para você sair de uma igreja. Se ela não for cristocêntrica, se ela não tiver base bíblica, e te dou mais uma: se o anjo da igreja estiver em pecado. Se o anjo da igreja estiver em pecado, corre, porque altar contaminado contamina. Então eu não estou dizendo para ficar o tempo todo, mas eu estou dizendo tenha critérios. Base bíblica, cristocêntrica, né? E a pureza precisa começar do líder, do anjo. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente sai de igreja porque eu não gostei da cor da parede, não gostei do que falaram, não gostei do que cantaram, e ia estar no nosso currículo. De onde vem? Está entendendo, irmão? Existem razões para não permanecer? Existe, mas hoje a maioria das nossas mudanças não são por essas razões. Existem essas razões. Às vezes tem igreja que a pessoa se muda para outro lugar. Às vezes tem igreja, estamos aqui com dois irmãos preciosos, que a igreja que eles estavam fechou, vieram para cá, glória a Deus, amamos, recebemos, entende? Mas é só para a gente pensar. A gente vai, até Jesus voltar, vai faltar currículo se a gente continuar nessa pegada. Então a gente precisa compreender. Então, por que eu estou dizendo isso? Para você pensar, como você é quando você é corrigido. Estamos falando de maturidade. Como você é quando você é corrigido? Estamos falando de humildade. Por quê? Porque humildade, ele aceita a correção. Ele ouve. Então pensa nisso. Quem você é quando é corrigido? Você dá chilique gospel? Tem uns que dão chilique gospel quando são corrigidos. Então a gente precisa pensar. Se o humilde é pronto para ouvir a correção, o orgulhoso dá chilique. Mas olha o que o texto ali de Tiago 4 está dizendo. Ele diz que Deus dá graça, e ele diz ainda mais graça ao humilde. Ele dá mais, né? Deus dá favor, dá crescimento, dá amadurecimento, dá humildade. Mas o que me dá medo, e aí nós vamos ler lá, Tiago, agora 4:7. Já lemos o 6 e lê o 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vou ler os dois para a gente contextualizar. Todavia, ele nos dá graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus resiste ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe, querido, esse termo aqui eu fui pesquisar lá na minha King James de estudo, e ele fala que esse resistir tem a ver com uma palavra militar. Tem a ver com uma estratégia militar. Ele faz referência a preparar um exército para a batalha. Então olha o que a palavra está dizendo, verso 6. Deus resiste ao orgulhoso. Ele está dizendo assim, Deus prepara um exército para a batalha contra o orgulhoso. Porque é esse o termo, né? Resistir. Sabe, nós erramos. Eu erro, você erra. Nós erramos, nós falhamos. Não tenha dúvida disso. Por isso ele cita a graça aqui no texto. Mas mesmo errando, nós precisamos ser humildes para receber a correção, para ouvir a Deus, para ouvir aos outros, para receber a correção e ter uma mudança de posição. Sabe, eu penso que o orgulho é um dos piores pecados que existem. Eu penso que o orgulho, sem dúvida alguma, é. Por quê? Porque o orgulho impede mudanças em outras áreas. O orgulhoso tem dificuldade de ser instruído, de ser corrigido, de mudar o posicionamento, de mudar a vida. Então o orgulho atrapalha a mudança e o amadurecimento em várias áreas. Eu quero dizer uma frase aqui, mas eu gostaria muito que se você pudesse, e você tivesse com uma caneta aí, e você pudesse anotar, nem que fosse num rodapé da sua Bíblia, se você não tiver uma caneta, um papel, se você pudesse, quiser, né, aí fica com você, escrever no seu celular essa frase e meditar nela, porque ela é muito forte. Né? Pega aí a caneta, o papel, o celular, se você puder, e anota aí, olha só.
Permanecer no orgulho pecaminoso é pedir que o Eterno se prepare para lutar com você. Permanecer no orgulho pecaminoso é pedir que o Eterno se prepare para lutar com você. Mas só para você respirar um pouco e dar glória a Deus. Ele resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Ele dá graça ao humilde. Mas vamos lá, o verso 7. Portanto, sujeitai-vos. Já anotou, irmão, aí isso. E aí todo dia pensa um pouco nessa frase, medita, né? Nada acima da Bíblia. A Bíblia é o primeiro lugar, tá bem? Mas é uma frase que eu fiquei pensando nela e falei muito. Quando eu sou orgulhoso e não me deixo ser corrigido, não me deixo ser tratado, não mudo, a palavra de Deus está dizendo, Deus resiste ao orgulhoso. Se eu continuo posicionado como orgulhoso, o que Deus está fazendo? Resistindo, levantando um exército para lutar contra o orgulhoso, para combater o orgulhoso. Aí o verso 7 ele diz assim, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a palavra de Deus, a palavra aqui na Bíblia que nós aplicamos em relação ao diabo é essa, resistir ao diabo. Essa era a hora que a gente tinha que entrar em crise, resistir ao diabo. Por quê? Porque a mesma palavra, eu fui verificar, né? Lá no estudo, no Lexo de Strong, a mesma palavra resistir do verso 6, é a palavra resistir do verso 7. O que você está querendo dizer, pastor? Que Deus usa a mesma palavra para resistir ao orgulhoso, a palavra que ele diz, resistir ao diabo. O que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que orgulho e diabo têm a mesma malignidade. É forte, né? Orgulho e diabo têm a mesma malignidade. Por isso Deus fala, Deus resiste ao orgulhoso. E no 7 ele diz, resistir ao diabo. E esse resistir é o mesmo resistir, de um exército se contrapor. Então olha como isso é forte. Por quê, querido? Porque o orgulhoso, ele tapa os ouvidos. O orgulho tapa os ouvidos, mas a humildade abre o coração. O orgulho quer tapar os nossos ouvidos, mas a humildade escancara o nosso coração. Lembra? Qual é o solo? Qual é o solo ideal para se amadurecer? Qual é o solo onde a maturidade cresce? Na humildade. Sabe, eu tenho saído ministrar muito fora, Deus tem sido muito bom. Nesse ano Ele nos deu muitos momentos de mesa, momentos de servir outras denominações, e eu amo isso, né? E eu creio que realmente Deus tem algo nessa área. Nós estamos aqui na virada de semestre, já tenho 3 ou 4 datas para esse ano ainda, e eu gosto muito de ministrar fora, servir à mesa. Mas uma coisa que a gente observa fora, tá? Eu estou falando de fora, irmão, fica calmo, fica em paz, né? Mas uma coisa que a gente observa muito fora, né? Às vezes você está lá ministrando, e aí você vê que tem irmão, que você está lá falando, e ele está assim, amém, glória a Deus, é para mim. Ele está com aquele semblante recebendo, e aí você olha lá, tem outro que está assim, que horas isso vai acabar? Cara demorado, cara chato, até quando vai? Aí você vai falar com um pastor, aí você comenta, pastor, e fulano, esse aqui tem 1 ano de convertido, novo. Aquele que está assim, é meu, aleluia, glória a Deus. Você fala, Deus vai pegar, aleluia, glória a Deus. E aquele outro lá, esse é velho, esse é 20 anos, até obreiro já. Às vezes até fala, pastor, presbítero. Né? Então a gente vê muito isso acontecer aí fora, né? Eu saio ministrar, minha esposa, alguns discípulos saem, já veem isso, né? Mas o que acontece? Essas pessoas, seja de 1 ano, seja de 20, elas vêm aos mesmos cultos. Elas oram, talvez com algumas diferenças, mas oram. Elas leem a mesma Bíblia. Mas então o que é que muda? Se praticamente o que elas fazem é a mesma coisa. A resposta está nos ouvidos. A resposta está em como elas ouvem. Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, pois a fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Ou seja, se a fé vem quando a gente ouve, a fé vai quando a gente deixa de ouvir.
Se a fé é acrescentada quando a gente está ouvindo, e lembra, quem é aquele que recebe a semente da fruto? Aquele que recebe com um coração sincero e bom. É aquele que está recebendo, e essa palavra vem e dá fruto, né? Então nós paramos de crescer quando paramos de ouvir. Quando deixamos de ouvir, paramos de amadurecer. Sabe, quando eu ouço mais? Quando o meu coração é mais humilde para aprender. Quando o meu coração está ali, e assim eu vou aprendendo, eu vou recebendo, eu vou amadurecendo, eu vou crescendo, aleluia. Sabe, querido, para uma pessoa humilde, qualquer pessoa e qualquer lugar se transforma numa sala de aula. Eu gosto muito, em algumas rodas eu fico só quietinho, só recebendo, só aprendendo. Eu fico só, opa, isso é bom, recebe. Uhum. Então, para o humilde, qualquer lugar e qualquer pessoa se transforma em uma sala de aula. Mas o orgulhoso, ele já é seletivo. Não é todo mundo que eu ouço. Não estou dizendo que a gente tem que ouvir todo mundo e nem ouvir em qualquer lugar. Não é isso, não me entenda mal. Mas o seletivo, eu prefiro o Apolo. Eu prefiro o Paulo. E a questão não tem a ver com qualidade ou verdade. Não tem a ver com isso. Sabe, tem a ver com o quê? Com identidade. É com aquele que a gente se identifica mais. Não tem a ver com a palavra, com a verdade, com a vida, com a sinceridade. É que eu me identifico. Né? E isso é uma questão, o quê? Muitas vezes do nosso orgulho. Né? Então, o orgulhoso, quando ele sai de um culto, o orgulhoso fala do que ele não gostou. Irmão, pode ter sido 1 hora, se for eu, 1 hora de bênção. E 10 minutos que saiu algo que você não gostou. Ele só fala dos 10 minutos. O orgulhoso é assim. Ele só fala do que é ruim. Ele só fala do que ele não gostou. E o humilde, pode ter sido 1 hora ruim, mas ele achou 5 minutos de graça. Ele pega esses 5 minutos e ele vai falar disso. Ele vai. Por quê? Porque isso é Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, 21. Examinai a tudo, mas retei o que é bom. O humilde faz isso. Ele retém aquilo que é bom. Mas o orgulhoso já é exatamente ao contrário. O orgulhoso, ele se apega àquilo que não gostei. Pode ver, a fala do orgulhoso é isso. Não gostei disso. Não gostei daquilo. Não gostei daquele outro. Falou isso aqui, falou aquilo lá. Agora o humilde não. Olha que bênção. Olha como isso falou comigo. Olha você viu lá, aquilo lá me pegou. Olha, não estou dizendo que você tem que concordar com tudo. Vocês ouvem o quanto a gente fala aqui, seja bereano, vá para a Bíblia, medite, reflita, pense, analise. O Espírito Santo revela, ninguém está dizendo aceite tudo. Não é isso. Só que o orgulhoso, ele é seletivo. Né? Não estou aberto para receber. E é tão lindo, hoje eu pensava, montando essa mensagem, colocando no papel algumas coisas que tenho recebido. E aí eu me lembrei de quando o sacerdote apresentava o sacrifício. Levítico 14:14, se eu não estiver enganado. E quando ele apresentava o sacrifício, lá do sangue do animal, ele colocava no lóbulo da orelha, na mão direita e no pé direito. Então, olha, ele colocava, Levíticos 14:14, colocava o sangue na orelha, no ouvido, na mão direita e no pé direito. Olha como Deus é maravilhoso, né? Daquele que se purifica sobre o polegar da sua mão direita, do seu pé direito. O começo dele está onde ali? É o começo do 14. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício e porá sobre o lóbulo da orelha, daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Amém? Olha que interessante isso, né? Ouvido, mãos e pés. Mãos tem a ver com ações. Mãos tem a ver com obras. Pés tem a ver com caminhada. Pés tem a ver com jornada. Só que é tão interessante que o que acontece aqui? Ele só chegava nas mãos e nos pés depois de passar pelo ouvido.
só ia para as ações e para as obras, para os caminhos e para a jornada, depois de passar pelos ouvidos. O que é que Deus está querendo ensinar? Primeiro, eu toco os seus ouvidos. A fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Primeiro eu toco os seus ouvidos, para depois então serem tocadas as suas ações e as suas decisões. Então o que isso quer dizer, querido? Que aqueles que Deus não está tocando o ouvido, a ação não muda. O caminho não muda. Por que eu estou dizendo? A gente pode ficar 20 anos na igreja e o caminho não mudou, sendo imaturo. Não é nem que está andando no mesmo caminho, é que está dando volta em ciclo. E quem dá volta em ciclo não sai do lugar. O imaturo está assim sempre. Não permite tocar os ouvidos. E porque não toca os ouvidos, não muda as ações. Porque não toca os ouvidos, não muda o caminho, né? Então olha como é importante isso. Continuam fazendo as mesmas coisas. Hoje muitos não aprendem. Não é porque não há quem ensine. Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores, para que alcancemos a estatura do varão perfeito em Cristo Jesus, para não sermos mais como meninos, levados por toda sorte de ventos, de doutrinas. Então muitos hoje não aprendem, não é porque não tem quem ensine, não aprendem porque não querem ouvir. Não aprendem porque não querem ser tocados nos seus ouvidos. Não, mas eu quero mudar as minhas ações. Não diga que quer mudar as suas ações, se você não está disponibilizando seus ouvidos à verdade. Eu quero que o meu caminho mude, né? Eu pensava nisso hoje, irmão. Hoje é ceia, vamos participar da ceia. Mas eu pensava que cristianismo é esse que muitas vezes a gente vive. Se o cristianismo que nós vivemos não nos traz a um culto para Jesus, será que Ele nos levará a uma eternidade com Ele? Pensa nisso, reflete acerca disso. Se o cristianismo que vivemos não nos traz nem sequer culto a Jesus, como Ele nos levará a uma eternidade com Ele? É para a gente pensar. Então muitas vezes o que nos falta é humildade para ouvir e receber o que ouvir, receber e aprender e praticar aquilo que foi ouvido. Humildade é o solo para o verdadeiro crescimento. Humildade é o solo onde a maturidade vai crescer em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Sabe, queridos, é muito triste, mas dá para ficar perto de Jesus. Dá para ficar perto de Jesus, tocar Jesus, ouvir Jesus, ver Jesus fazendo milagres e ser um traidor. Sabe, se fosse só ficar perto de Jesus, se fosse só escutar, Judas era apóstolo e não traidor. Judas era discípulo e não traidor. Sabe o que isso me ensina? Que não adianta estar perto. Não adianta só estar ouvindo. Porque Judas estava. Judas estava perto. Judas estava na mesa da ceia. Judas tocava, Judas estava próximo, né? Então não adianta estar perto, só presente. Não adianta estar presente do lado de fora, mas não estar rendido do lado de dentro. Porque às vezes a gente está assim, está presente aqui, mas não está rendido. Porque o orgulhoso, ele está de corpo presente, mas aqui dentro ele está todo resistente. Ele vai falar, não ouvi nada. Estou ouvindo é nada. Sabe, se fosse só estar perto e tocar, Judas não seria um traidor, seria um apóstolo. Amadurecemos com humildade não só por ouvir, mas por receber o que ouvimos. Hoje uma semente foi liberada sobre uma terra. Vai dar fruto em todos? A vontade de Deus era que desse.
Mas precisa haver um solo específico, e esse solo se chama humildade. Qual é o solo que vai dar semente? Aqui não apenas ouviu, mas é que recebeu essa palavra. Sabe, querido, muitas vezes a gente não recebe porque a gente já tem um conhecimento pré-formado. Eu já tenho conhecimento, eu sei. O orgulhoso, ele está embaixo dizendo, eu sei mais do que ele, eu tinha que estar falando. Você está querendo dizer que Deus não é Deus, então? Porque se Deus é Deus e fosse o seu lugar esse, você estaria aqui. A Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Eu desço para você vir pregar. Porque a gente diz, eu conheço, eu sei. Eu conheço, eu sei. Isso eu sei. O orgulhoso é assim, eu sei. Já foi ensinar um orgulhoso? Eu sei. Não é assim? O humilde diz, me ensina. Como é que é? O que é que a palavra diz? Como é que a palavra está dizendo? E o problema é que, apoiado em um conhecimento que já existe, é o lugar onde os orgulhosos são formados. Apoiado em um conhecimento que já existe. E aí, para nós orarmos, eu escutei acerca de um pastor que um dia desses ele estava mexendo no carro dele, na rua, na porta da casa dele. Não sei qual é a cidade, mas ele estava lá mexendo no carro, debaixo da roda. E enquanto ele está mexendo, sem ele perceber, uma mula foi se aproximando dele. Ele não percebeu. E de repente ele está lá mexendo, e quando ele sai debaixo do carro, ele dá de cara com a mula. E quando ele dá de cara com aquela mula, né, diante do carro ali na frente dele, né, sabe o que ele faz? Ele olha bem para a mula e diz assim, você tem alguma mensagem de Deus para mim? Não sei se você entendeu. Você riu de você mesmo. Porque ele olha para a mula e diz assim, ei, você tem uma mensagem? Porque o humilde é assim. Você tem uma mensagem de Deus para mim, né? Porque o humilde, ele está pronto até mesmo para ouvir a mula falar. Só que sabe qual é o grande problema nos dias de hoje? Que está mais fácil a mula falar do que alguns crentes ouvir. O profeta é alimentado pelo corvo. Deus usa a mula para falar, e a gente fica embaixo. Orgulho. O que a palavra está dizendo? Deus resiste. Irmão, eu não estou faltando com respeito com ninguém quando eu faço aqui, estou só gesticulando para você entender melhor, porque a gente pode estar assim. Deus usa para quê? Para o amadurecimento. Ele está dizendo ali, eu resisto ao soberbo, mas eu dou ainda mais graça ao humilde. Eu dou ainda, entende? A gente não fica só na parte ruim, não. A gente mostra a parte ruim e vai para a parte boa. Qual é a parte boa? Que para o humilde ele dá graça, para o humilde ele dá maturidade, para o humilde ele dá crescimento, para o humilde tem favor. Sabe, humildade, estou aprendendo, estou recebendo. E não estou falando de ninguém específico, irmão. Porque o orgulhoso já está dizendo, está falando de mim? Não estou falando. Eu escrevi aqui uma semana atrás, eu nem sabia quem estaria aqui hoje. Eu sei que eu sabia, então eu estaria, então eu precisava ouvir. Quando a gente é humilde, a gente fala, Deus está... Viu a mula, tem algo para falar, tem algo de Deus para falar para mim? Olha para quem está ao teu lado, não, deixa para lá, deixa quieto. Sabe, querido, hoje está mais fácil a mula falar do que alguns crentes ouvir. E aí nós oramos. Quem aqui é mãe vai entender o que eu vou dizer. Já viu a mãe quando vai levar, vai chegar a tua hora. Quando vai levar, não sei se já chegou, acho que ainda não, né? Mas a mãe quando vai levar pela primeira vez o filho ou a filha na creche, e vai levar. Se é maiorzinho, se é menorzinho, não sei, mas vai levar. E aí tem uma cena lá, que a criança entra e ela começa a chorar. Não é assim? E aí a criança chora entrando e a mãe chora deixando. Só tem um choro pior da mãe. Qual, pastor? É aquele quando ela vai levar a criança e ela fala, ela vai chorar porque ela me quer, ela quer ficar comigo. E aí quando ela chega, mal chega no portão, a criança foi para dentro, nem tchau para a mãe deu, é a mãe que começa a chorar. Mas isso é bom. Mas quando você vai levar a criança e você chega lá e fala, é o primeiro dia, ele olha para você e fala, você vai me deixar aqui?
aquele olharzinho, né? Você vai me deixar? Você vai ter coragem? Ele quer te seduzir com o olhar. Você vai me deixar? Tem certeza? E aí você fala, né? Você entendeu? Fez a leitura corporal? Vou sim. E aí ele começa a entrar. E de repente ela começa a chorar, não começa? E aí alguns já desde pequeno já tem uma linha, né? E eles dizem assim: você vai me abandonar? Você está me abandonando? E aí o que a mãe faz? A mãe vira as costas e vai embora. Porque ela entende que a criança ficar nessa escola vai produzir maturidade. Vai produzir, pode estar chorando hoje, mas vai aprender e vai entender que é para amadurecer. Tem horas que a gente olha e diz: Senhor, o Senhor está me abandonando? Não, só estou te deixando aprender. Aprender a amadurecer. Fecha teus olhos aí um pouquinho. Vamos cantar uma canção.